temos a honra de participar da Shalom Sede e liderar o Ministério de Jovens do Unique. E eu espero que durante essas 8 aulas aí você seja muito abençoado por tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida, vai fazer na vida de todos aqueles que se dispuseram a aprender um pouquinho mais. Eu vou pedir para, nesse momento, enquanto eu compartilho, a gente ficar com o microfone para não dar interferência aí, para o pessoal não ficar se ouvindo, a gente fica com o microfone mutado, e aí, durante o curso eu quero liberar para a gente falar algumas coisas, então a gente vai se ajustando aí nesse novo método de fazer coisa online. A gente trabalhou bastante para produzir esse conteúdo, espero que você seja realmente muito abençoado. Eu queria começar esse tempo de aula lendo um texto que vai ser um texto que vai nos direcionar durante quase todo o curso. Eu tenho certeza que durante o tempo que nós vamos passar aqui conversando, todos os nossos professores, os nossos mestres que vão nos abençoar, eles vão falar muito sobre esse texto e é um dos objetivos do nosso curso, que está lá em Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Eu quero ler esse texto com vocês, é um texto um pouquinho longo, mas é por causa dele que nós pensamos nesse curso, que nós desenvolvemos o conteúdo, e é aqui que nós vamos basear a maior parte das nossas informações do que a gente vai aprender nesse tempo. Então, quero ler aqui com vocês. Se vocês tiverem algum lugar para anotar, vão anotando algumas coisas aí. Durante essas 8 aulas aí, você pode ter algumas dúvidas, então fique muito à vontade para a gente compartilhar sobre isso. O texto de Efésios, capítulo 4, do versículo 1 e 16, fala assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos nos céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida que cada parte realiza a sua função. Esse texto de Efésios 4, do 1 a 16, eu acho que é um dos textos mais lindos quando fala de dons e vocação e chamado. Eu não sei vocês, mas durante muito tempo da minha vida, eu tive muita dúvida sobre o que realmente ou qual era o meu chamado. Por que Deus tinha me chamado, por que Deus tinha me colocado onde me colocou, porque Deus tinha me feito fazer o que fez, e eu sempre tive isso no meu coração muito ardente, até que em determinado momento isso começou a ficar um pouco mais claro para mim no meu coração. Eu não sei se você tem esse tipo de crise, ou já teve esse tipo de crise, mas é um processo, um exercício que todos nós, se ainda não tivemos, se isso está muito definido e bem definido para você, está tranquilo. Mas se isso ainda não é claro qual que é o seu chamado, qual que é a sua vocação, e até essa diferença entre chamado, dom, vocação, esse é o objetivo desse curso. É um material para que você entenda o seu papel no reino de Deus e ele te oriente, te ajude a identificar. Uma das coisas que para mim é muito claro é que
a gente fazendo aquilo que Deus não nos mandou fazer é uma perda de tempo. Então, isso está sempre muito claro na minha cabeça. Até quando as pessoas vêm para ajudar no Unique, no ministério, eu gosto muito de conversar e perguntar o que Deus está te pedindo para fazer, qual que é o objetivo de você estar aqui, ou por que você acha que aqui você vai se sentir pleno e confortável naquilo que Deus te deu. E se para você isso não é uma preocupação, a gente quer gerar essa preocupação em você. Que você não faça mais coisas que não importam e nem coisas que Deus não te pediu para fazer. Então, durante essas 8 aulas, essa primeira aula, que é uma introdução que eu quero compartilhar, não efetivamente sobre o curso, mas tentando fazer com que você entenda o porquê desse curso. Nós vamos ter 8 aulas, vai dar um tempo aí de 30 a 40 minutos, todas as sextas-feiras, falando sobre vocação, sobre chamado. Então, a próxima aula, o Joe já deu um spoiler aí, mas ele que vai trazer a próxima aula, o Jonathan Gasparino. Então, ele vai trazer uma abordagem muito bem focada na parte de talentos, dons e um pouquinho sobre vocação. Ele não vai entrar especificamente no vocação, no seu chamado específico, para você entender esse chamado específico, mas ele vai abordar essa diferença entre talentos e dons, que são coisas que Deus nos deu e para que o reino fosse abençoado. Então, ele vai trazer essa abordagem um pouco mais abrangente sobre esses 2 pontos, falando sobre dons e talentos. Eu não vou falar qual que vai ser a agenda de cada um dos outros convidados. Eu nem ia falar que o Joe ia ser sexta-feira que vem, para você não ficar escolhendo qual você quer assistir. Então, você tem que participar de todos, aí vai ser o último, vai ser o único que você vai saber que vai ser o último que vai falar. Mas aí, na sexta-feira que vem é o Joe, a gente quer trazer alguns assuntos falando sobre dons, né? Muitas igrejas, em muitos lugares, você só pode fazer as coisas quando você tem um dom, quando você já foi agraciado com alguma coisa, e a gente quer fazer uma abordagem bem ampla sobre isso, para você entender o objetivo dos dons, quais são eles, quais que a Bíblia cita, quais que a Bíblia não cita, o que é talento. Então, a gente quer fazer esse mergulho nessa parte de dons e talentos. O pastor Samuel Coelho, que é o pastor da nossa irmã, até esqueci o nome dela, Elines de Paula, lá da Igreja Metodista Wesleyana de São Paulo, ele vai falar sobre... aqui eu quero só pontuar uma coisa. Nesse texto que nós lemos, existem 5 chamados, 5 vocações que foram estipuladas, ou que Cristo disse que haveria para que a igreja caminhasse. Então, ali são apóstolo, profeta, pastor, mestre e evangelista. Esses 5 são os que nós vamos entrar mais especificamente, os quais nós trouxemos. Esses 5 são os meus amigos e eles vão nos ajudar a entender sobre isso. O pastor Samuel Coelho não está na ordem, tá? Para você não ficar aí também pensando. Vou falar aqui, mas a ordem é aleatória. Então, o pastor Samuel Coelho vai falar sobre apóstolos. Eu não sei se você também já deve ter percebido, mas essa palavra apóstolo, hoje, nos dias atuais, é uma palavra que é muito usada para muita coisa. Então, a gente quer desmistificar algumas coisas. Esses 5, outro ponto importante, essas 5 vocações são vocações que foram deixadas por Cristo, e assim eu acredito, e a Bíblia me afirma dessa forma, que todos nós temos uma dessas 5. Então, apesar de a gente não usar muito, por exemplo, o apostolado, que é uma vocação e algo que Cristo nos deu, não se usa regularmente, mas tem características do apóstolo, desse chamado, dessa vocação ao apostolado, que estão, às vezes, até dentro de nós e a gente não consegue identificar. Então, o curso vem para isso, para que a gente possa entender essa vocação, o que é essa vocação, quem são as pessoas que se identificam com isso, por que esse apostolado existe, por que esse nome, por que as pessoas usam esse nome para outras coisas. Então, é bem nesse ponto que nós queremos entrar com a questão do apostolado. Depois nós temos o pastor Joe, da primeira igreja quadrangular aqui de Curitiba. Ele é pastor de
adolescentes e jovens lá, e ele vai falar sobre profetas, né? Quem são os profetas de hoje em dia, quem foram, o porquê dessa vocação, se nos dias de hoje existe essa necessidade de a gente ter profetas, se esses dons ainda estão na igreja nos dias de hoje. Então, é o segundo convidado, que é o pastor Joe da IEQ. O terceiro é o pastor Oca, da comunidade Vida Plena ali de São José dos Pinhais. Ele vai falar sobre a vocação evangelista. O que é ser um evangelista? Por que essa vocação existe? Quem são as pessoas que se identificam com isso? Aonde ela atua nos dias de hoje, essa vocação do evangelista? Depois o pastor Lucas Zubi, da Primeira Igreja Batista de Curitiba, ele é o segundo pastor de jovens lá, ele vai falar sobre a vocação pastoral. Aqui é um ponto também bem interessante, que é sobre o pastoral, né? Não quer dizer que você precisa ser um pastor de igreja para você ter essa vocação pastoral. E é isso que a gente quer desmistificar na nossa cabeça, que não precisa necessariamente ser um pastor consagrado de igreja para você ter uma vocação, um chamado pastoral. E aí ele vai abordar sobre esse tema falando sobre pastor. E o pastor Fábio Martins, aqui da Shalom Sede, ele vai falar sobre o dom de mestre, abordar sobre esse dom, que é o dom de ensino, que nos ajuda a entender e a exemplificar a palavra de Deus para que fique, como que eu posso dizer, fique aberta e não seja um problema mais você, às vezes, ter medo de ensinar porque você não tem um dom. Então, esse dom de mestre vai nos ajudar a entender quem que tem esse chamado, quem tem essa vocação. Eu queria trazer essa primeira aula para que a gente pudesse entender o porquê desse curso, até para você que falou assim, não, legal aprender sobre vocação, mas eu nem sei muito o que eles vão falar lá, ou eu não sei qual vai ser o assunto abordado. Então, eu queria realmente que a gente trouxesse essa explanação, até para você ficar muito à vontade, falar assim, ó, isso não tem nada a ver comigo. Então, para mim não faz diferença. Então, você fique muito à vontade mesmo. Aqui é para que a gente possa aprender, entender aquilo que Deus nos chamou para fazer, mas eu quero que fique muito claro que nessas 5 vocações, além dos nossos dons e talentos, Deus nos chamou para cumprir essa vocação específica. E dentro de você, existe essa vocação. E a gente quer, e o nosso desejo é que você entenda por que você está aqui, quem é você, por que você nasceu onde nasceu, por que você está na igreja que você está, e você possa exercer a sua vocação, o seu chamado na plenitude. Eu gosto muito de falar sobre isso, que para a gente, quando a gente faz coisas que não são aquilo que Deus nos pede, não sei, eu fico muito receoso de pedir para que as pessoas façam algo que Deus não mandou elas fazer. E elas percam tempo e não exerçam aquilo que Deus realmente gostaria que elas fizessem. Eu quero muito chegar no céu o dia que eu for me apresentar para Cristo e dizer, eu tentei cumprir aquilo que o Senhor me mandou fazer. E assim, esse é o meu desejo, que na sua vocação você tenha um lugar na sua igreja, onde você está, não necessariamente na sua igreja, onde você reúne aí todo domingo, ou todo sábado, ou seja a reunião que você vai, não que você precise ter esse lugar dentro da igreja para exercer sua vocação, mas que você esteja incluído na sociedade, na sua comunidade, e ali você possa exercer isso na plenitude daquilo que Deus vai pedir para você fazer. Não é a igreja, não é o púlpito, não é o templo, mas a gente como templo do Espírito Santo, como disse esse texto que nós lemos agora, dizendo, cada um realiza a sua parte para que o corpo de Cristo se manifeste de uma forma real para aquelas pessoas que realmente precisam. Queria deixar um minutinho aberto se alguém tem alguma dúvida ou quer fazer algum complemento ao que eu falei. Senão a gente já passa para os 2 pontos próximos que eu quero abordar com vocês. Tá todo mundo de câmera fechada, eu só estou vendo Everton, Gabriel e André, e aí eu não sei. Então, se vocês quiserem mandar lá, falar assim, não, tá tudo certo, tá tudo bem, tá entendido até aqui, para mim ficar, agora tá ficando bonito. Já vamos preparando, hein, mulherada? Pega a maquiagem aí para a gente tirar uma foto aí, todo mundo junta, e a gente ficar bem legal para aparecer lá na fotinho. Outra informação importante, mas não fiquem com vergonha por causa disso. Nós vamos gravar todas essas lições do curso.
e depois nós vamos disponibilizar lá para você assistir quando você quiser. Ah, tem uma dúvida sobre alguma coisa. Você vai lá e você pode assistir depois o conteúdo. O Gabriel está gravando para a gente lá, espero que dê tudo certo, né, Gabi? Fechou? Tudo certo, então? Não é desculpa não participar da aula, vocês têm que participar, tá bom? Ah, sim, daqui a pouco. Ah, Carol, também a gente vai sortear um negócio daqui a pouco. Isso é bem lembrado, amor. Toda aula não é uma troca, tá, gente? Até preguei domingo sobre isso, que não precisa trocar, mas não é uma troca. Mas toda aula é uma honra para você que está aqui. Toda aula a gente vai sortear alguma coisa legal. Então a gente já encomendou uns brindes aí bem legal para sortear. Podia ser uma janta, né? Eu quero. Hoje é uma pizza, inclusive, para você ficar bem feliz. Olha aí. Olha aí, viu? Olha aí, fechou. Então, beleza. Agora parece todo mundo. Agora todo mundo fala, né? Onde que eu preciso arrastar para cima? Legal. Agora sim, ó, vou pedir para todo mundo parar ali com o chat um minutinho, que eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa. Eu quero que vocês mandem lá a palavra presente, com letra minúscula lá no chat. Todo mundo abre o chat e manda lá presente. É como se fosse uma chamada virtual. Por quê? No final de todo o nosso curso das 8 aulas, a gente vai sortear um presente muito especial. E esse é o top dos tops lá no último dia de aula. Mas é só para quem participar de todas as aulas. Então, de hoje até última sexta-feira, dia... deixa eu ver qual que é o dia aqui, só para falar para vocês. Até o dia 1º de setembro, que é a última sexta-feira, todos os que participarem de todas as aulas na sexta-feira vai ganhar um presente, vai ser um sorteio de um presente muito legal. Então se liga aí, manda um presente, toda aula a gente vai fazer essa lista de presença para saber se você está aqui participando conosco. Beleza? Todo mundo já mandou lá o nome presente, é para o meu Google fazer o negócio certo aqui, capital de vocês. Fechou? Beleza, agora vou para o próximo ponto, já que ninguém tinha dúvida. Deixa eu só pegar aqui minha colinha. O que a gente vai fazer nessa primeira aula de hoje? Hoje a gente vai fazer um teste vocacional. O que é esse teste? É um teste. Por que a gente vai fazer isso nessa primeira aula? Porque são algumas perguntas, né? São 45 perguntas que você vai responder do seu ponto de vista hoje. No último dia de aula, eu estou já orando e quero que vocês incluam nas suas orações para no dia 1º de setembro a gente não fazer uma aula aqui no Meet, a gente tentar fazer, pior que a gente tem a nossa irmã lá de São José, a gente vai dar um jeito, a gente faz um Meet só com ela para ela participar também, mas a gente quer fazer uma reunião presencial. Vamos orar para que tudo aconteça de boa, assim, que a gente possa se vacinar. Está chegando aí a idade da maioria, todo mundo vai poder se vacinar bem bonitinho. E a gente possa, com toda a segurança, fazer uma aula presencial no dia 2 de setembro. E aí eu quero voltar para o teste. A gente vai fazer um teste hoje, um teste vocacional hoje, para que, sem nenhuma informação, só com o que você tem, você possa responder esse questionário. No último dia de aula, a gente refaz esse teste com todas as informações que você já aprendeu durante esse curso, e aí a gente vai fazer um comparativo. Se o que você realmente acreditava que era o seu dom, ou que você se identificava, são respostas muito pessoais, não precisa escrever um texto assim para cada resposta, mas no último dia a gente refaz, acho que alguém entrou agora depois. Manda presente lá no chat, por favor, para você participar do sorteio de hoje. Isso, todo mundo que entrou aí depois, manda lá a palavra presente no chat. No último dia, depois de você receber todas as informações desse curso, você aprender sobre o que realmente chama atenção para você, o que realmente você se identifica, a gente refaz esse teste e aí a gente compara o que mudou do nossa primeira aula no dia de hoje para a última aula no dia 1º de setembro. Então, eu vou mandar vou mandar em 2 lugares. Vou mandar no chat aqui, um link, e vou mandar lá no grupo também esse link. Você vai abrir esse link
e lá vai ter... Você pode fazer depois, tá? Eu vou só explicar para você saber o que é. Vai ser uma lista, vai ser a primeira avaliação que a gente vai ter. Vai ter lá 45 perguntas, de 1 até 45. Vai ter uma tabelinha. Você pode fazer escrito em outro papel lá, lista de 1 até 45. E assim, vou dar o exemplo da primeira pergunta. A primeira pergunta não é uma pergunta, é uma afirmação. E aí você vai responder com o número lá de cima. Gosto de apresentar a verdade de Deus numa forma interessante e entusiasmada. Você vai colocar de 0 a 10. O 0 não tem nada a ver comigo, essa primeira frase. O 2 vai assim, tem uma pequena inclinação para isto. O 2 é uma tendência minha. E o 3 descreve-me de forma correta. Então, vai de 0 a 3, você vai preencher. Número 1, aí você vai pegar toda a pergunta e você vai dar essa resposta. Do 0 até o 3. Se não tem nada a ver com você, você coloca lá 0. Se tem cara, me chama um pouquinho a atenção falar desse jeito, põe 1. Se você diz, não, isso aqui é uma tendência minha, põe 2. Você acha que realmente faz muito parte de você, você coloca 3. Descreve-me de uma forma correta. Então, eu vou tentar, deixa eu ver aqui, não sei se vocês vão ter acesso, mas eu vou mandar lá, deixa eu pegar e mandar aqui no grupo. Bom, vai atrapalhar porque alguns estão no celular, mas eu vou mandar depois essa tela lá para você entender, lá no grupo do WhatsApp. Então, ali você vai responder de 1 até 45, vai fazer o teste. O 10, que está bem em cima, está assim, ó, de 1 a 9, depois na coluna do lado está de 10 a 18, 19 a 27. Então, o 10, o 19, 28, 37 estão na mesma linha. Então, você vai colocar lá, vai preencher o 1, 10, 19, 28, 37. O número que você colocar no 1, 10, 19, 28, 37, você vai somar. No final, está lá escrito A. É a soma do 1, 10, 19, 28, 37 é no A. A soma do 2, 11, 20, 29, 38 é no B. Beleza. Preencheu todos, somou todos, confirma se está certinho. Eu vou mandar um segundo link, que é o link das respostas. O link das respostas é a soma de todos esses números. Então, você vai somar lá e vai aparecer. Letra A, você coloca o total, a soma desses números. Se você tiver dúvida depois, pode me chamar lá que eu ajudo. No A, você vai colocar a soma de todos os números que estão lá na coluna A. No B, você coloca lá. No final, quando você terminar de preencher do A até a letra I, você vai ver lá que vai aparecer assim, ó, vai dar... quando você concluir, vai dar assim, vai ter o primeiro, o maior colocado, o segundo maior colocado e o terceiro maior colocado. Quando você encerrar, que você terminar de preencher todos os números e concluir, lá vai aparecer qual que é a resposta. Tipo, a letra A vou colocar aqui mestre, a letra B é profeta, a letra C é alguma outra coisa. E aí você vai ver qual que é os seus maiores. Esse formulário que você vai preencher, ele vai ficar armazenado para depois eu compartilhar com você de novo, que você esqueça, para a gente ver qual foi o primeiro e qual foi o último, para você mensurar se você realmente ainda é o que você pensava que você é, ou se você mudou durante o curso, beleza? Então, de novo, primeiro link, eu vou mandar lá no grupo, primeiro link vai ter um quadro, um número de 0 a 3, e você vai preencher nesse quadro um número de intensidade, que aquela frase faz sentido para você. Preencheu todos, você vai somar a primeira linha, somar a segunda linha, a primeira linha é A, a segunda linha é B, e você vai responder nesse formulário que é o do segundo link. Isso vai ficar armazenado para eu saber quem são as pessoas, para a gente no final do curso fazer a conclusão e dizer, não, é isso realmente que eu pensava, é isso realmente que eu imaginava do meu dom, do meu chamado. Alguma dúvida? Abram seus microfones. Hã? Não. Tudo certo, realmente, verdade, tudo certinho. Eu espero que esteja tudo certo. Mas vocês podem me consultar. Alguém quer falar alguma coisa? É para ir fazendo já isso agora?
Não, eu vou deixar. Essa vai ser a lição para amanhã. Até amanhã eu vou deixar lá aberto para responder. Os que responderem. Como eu vou disponibilizar também, para que as pessoas também possam ver, o curso, eu vou deixar os links lá, as pessoas que querem assistir depois o curso e fazer, podem fazer também. Mas é interessante que todos façam, tirem um tempinho aí, vai dar mais uns 10 minutinhos para você ler todos e responder certinho, escreve num papel também, se tiver dificuldade lá, os numerozinhos de 0 a 3, depois soma. Se tiver dificuldade com soma, posso tomar na calculadora, não tem problema também, fica bem à vontade. Alguma dúvida de alguém? Ô, Ti, eu até perguntei ali no chat, mas a minha dúvida também era por conta, eu achei que ia ser agora. Mas eu abri o link lá, eu não vi a opção para editar lá dentro do documento, então a gente faz um papel à parte. Não vai conseguir editar no documento, eu deixei bloqueado, por quê? Porque senão a gente começa a editar lá e vamos perder um pouco do conteúdo. Então você pega lá, abre o documento e pega um papelzinho e vai fazendo um papelzinho, depois você só soma, tá? Se eu deixasse editável, a gente vai escrevendo lá e acaba perdendo as informações. Então, deixei o link bloqueado, vocês conseguem ler, né? Conseguiu ler lá o documento, né, gente? Então, fechou. Repasse isso para o papel. Se fosse presencial, a gente ia escrever à mão, né? Ia conseguir fazer tudo bonitinho. Mas como a gente está fazendo tudo online, a gente está tentando fazer com que as coisas sejam mais interativas e você possa também fazer pegar toda a informação lá. Beleza? Mais alguém? Não? Então, fechou. Eu vou agora, já estamos encerrando. Eu vou fazer o sorteio de uma pizza super gostosa. Ó, deu 40 minutos a aula, olha aí. Nem parece, 40 minutos. Não foi uma aula, né? Foi mais uma conversa hoje, uma introdução do que a gente vai aprender durante o curso, mas vai dar tudo certo. Vou pegar aqui, ó, vou tentar transmitir a minha tela. Uma janela. Compartilhar. Vocês estão enxergando? Sim. Apareceu para vocês? Beleza, ó. Tá do número 1 até o número 26. Então, 1 é tia Alceni, Gabriel, tio Carlos, Davi. Ixi, essa casa aqui tem 3. Essa casa aqui tem 30% de possibilidade. Elines, ó, se você ganhar, a gente vai achar uma pizzaria perto de você e vamos mandar uma pizza para você, beleza? O Juninho, a Cíntia, Ronaldo, Priscila, Lívia, a Poli, Aline, Renan, Everton, Miriam, Jéssica, André, Celiandra, Pamela, Emily. Ô, Pamela, faz o Fer entrar em outra aba aí também, pra vocês terem 2. Emily, João, Pode deixar. Solteiro sofre até nisso. Tá você viu? Olha aí, ó. Pelo amor de Deus. E Jéssica. Desculpa aí, Pri. Ô, Léo, se você ganhar, você me convida para ir na tua casa. E se eu ganhar, eu vou aí na tua casa levar pizza também, pra gente comer junto. Ei. Não gosto de visita e não gosto de dividir comida. Ui, que velho chato! Alguém não tá aqui na lista? Tô brincando, Priscila. Você pode vir. Não tô enxergando Não direito. vou comer sozinha. Não, acho que tá todo Vai se mundo. perder depois. Eu não tô vendo vocês, então vou interromper aqui e vou pegar o sorteador agora. Pera aí. Só um pouquinho. Tirando uma janela. Pera aí, não é isso. Me avisa quando você for chegar, Pri, para mim poder falar pro vô aqui que eu tô dormindo ou sair. Eu não vou mais. Ah, então tá bom. Então, do 1 ao 26 lá, parem de brigar vocês dois. Sortear entre 1 e 26. Vamos lá. Sortear. Número 15. Quem que é número 15? Nossa, já sorteou? Renan! Renan, parabéns, mano! Valeu, obrigado. Aí o Renan já chegou com sorte já no nosso... Eu na tua casa, O dom dele é ser sortudo. Esse é meu dom. Eu falei que eu já ia ganhar antes de você sortear, cara. Gente, vamos abrir a nossa câmera aí, todo mundo, rapidão? Os casais apareçam os dois, por favor. Aê, olha lá, aparecendo. Cadê? Todo mundo acabou.
Aí, João, Altamira, Amandinha, o Carlos, Davi. E tá sem Davi, tá bom. Davi vai ficar só no nome. Aline. Mais alguém? Vamos lá, Cíntia, Gabriel Campos, show. Todo mundo sorrindo, bem bonitinho. Desculpa, mas não vou abrir, então não tem problema, vai ficar seu nome aí. Aí. Viva! Muito bem! Eu estava esperando o Gabi abrir embaixo, ele estava lá em cima. Lá. Gente, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho só agora. Essa aqui não foi muito de ensino, foi só de uma introdução, apresentação. Façam lá o nosso teste. E semana que vem o Joe vai estar aqui nos abençoando, falando um pouquinho sobre dons, talentos, falando um pouquinho sobre vocação. E nas outras semanas a gente vai tratando sobre outros assuntos. E durante 8 semanas a gente vai estar aqui junto, aprendendo um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, tá bom? 8 semanas? 8 semanas. Encerramos dia 1º. Se você não participar das 8 semanas, você não vai participar do sorteio. Não, tô perguntando se era 8 semanas. Só isso. Deus abençoe vocês. Bom final de semana. Domingo às 20 horas temos culto Unique. Você que está aqui em Curitiba, por favor, com esse frio, vamos lá passar frio com a gente. Também pode participar do culto das 9h30 às 18 horas da nossa igreja. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Até sexta-feira que vem. Tchau, galera. Tchau, galerinha. Falou, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero ver Israel. Israel. Filho, vem cá ver. Abençoe.